Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui aprisionados dentro de casa, né? Valorizando cada vez mais nossa liberdade, né? Conforme eu já havia comentado com vocês, a cada tema mensal, nós vamos ver uma das metodologias. Estaremos vendo hoje a metodologia estudo de caso. Como é que é essa metodologia? Então, hoje nós vamos aprender sobre ela. Em primeiro lugar, ela começa a partir de uma história, né, que ela normalmente é uma situação real da vida, que envolve um conflito, no qual os alunos são incentivados, né, a tomar uma posição, a ter um posicionamento frente àquela situação. Eles vão desenvolver o papel de peritos. Os peritos são aqueles que fazem laudos, fazem relatórios, né, que vai para juiz, vai para tomadas de decisões muito sérias, e esses laudos estão fundamentados em provas reais. E aqui nós transferimos, né, essa mesma ideia do perito para a metodologia ativa estudo de caso. O aluno vai ter que desenvolver uma resolução, um encaminhamento para aquele problema, para a resolução daquele dilema, do conflito, fundamentado numa teoria. E o estudo de caso se dá em dois momentos. Primeiro, o professor coloca para os alunos a situação problemática, pedindo encaminhamento apenas pelo conhecimento que os alunos já trazem, né? Que seria o senso comum. E numa segunda etapa, eles terão que fazer isso, só que comprovadamente por meio de uma teoria. Então, vamos o passo a passo, são 8 passos que envolvem a teoria e estudo de caso. Primeiro, preparação da aula. O professor vai fazer um planejamento da sua aula com base nos aspectos essenciais que ele quer trabalhar e que ele quer que o aluno apreenda, né, dentro dessa metodologia. E ele então vai bolar a sua aula e escolher o caso pensando naquilo que depois ele vai cobrar do aluno por meio da avaliação. Então, ele tem que se ater aos aspectos essenciais daquela teoria. O segundo passo é em que momento ele vai fazer o uso do estudo do caso na aula. Ele pode ser no início e pode ser no momento em que o aluno vai fazer a transição de pensar sobre aquele problema numa resolução, partindo do senso comum, transitando para a fundamentação teórica, para a teoria. Como é que ele inicia a aula? Então, ele faz uma pequena introdução sobre o tema. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né, que hoje seria uma situação extremamente delicada, que é a questão da pandemia. Então, se os alunos, por exemplo, vocês se colocassem no papel do presidente da República, quais encaminhamentos vocês dariam para essa situação, para esse grande dilema, que é as pessoas terem que ficar em casa, muitos não poderem trabalhar por conta do isolamento social, que ele é fundamental para que não haja a maior transmissão do vírus, ou liberar todo o comércio, todos os trabalhos, as pessoas vão ter dinheiro, só que elas poderão, inclusive, morrer, né? Então, veja que dilema, é uma situação bem complicada. Então, o professor depois, ele alimenta os alunos, né, com um pouco mais de teoria a respeito, levantando para cada situação as consequências, as dificuldades, né? O quarto passo é a apresentação do caso. Então, que finalidade tem essa apresentação? Primeiro, criar uma afinidade entre o tema e a motivação do aluno. Porque o aluno começa a se interessar pelo tema, principalmente quando é um assunto hoje que está super em voga, né? É o que está agoniando todo mundo. O caso também vai ter que fazer um fio condutor, né, no desenvolvimento da aula. Ele vai facilitar a interação entre os alunos e poderá ter alguns questionamentos, né? Ele vai iniciar alguns questionamentos propondo aos alunos durante toda a atividade. O quinto passo é a leitura da teoria. Então, o professor aí, ele pode usar um texto bolado por ele mesmo, ele pode usar um vídeo, uma gravação, ele pode utilizar poesia, uma música que possa trazer à baila, né, o problema. No sexto passo,
ele vai propor tarefas individuais. Então, essas tarefas são cruciais e representam um momento crucial desse estudo de caso, pois os alunos, eles terão as suas resoluções que permitirão, na resolução, a aplicação da teoria. Então, o aluno vai sair somente do senso comum e ele vai mostrar um caminho de solução para aquele problema com base numa teoria. O 7º passo, o aluno ele vai fazer isso e vai escrever. Aí depois, com esse material escrito, o aluno vai para o grupo, né? Então, esse momento, ele tem a intenção de levar os alunos a explicarem, né, uns para os outros, né, os temas que foram estudados, fundamentados numa teoria. Então, nessa etapa, são criados desafios para os alunos, de modo que eles só consigam resolver por meio da troca e da explicação com seus colegas de grupo. Então, vai haver uma discussão muito fértil aí. E, no final da aula, o professor vai ter que fazer o fechamento da aula e ele pode pedir aí uma forma de rever, né, qual foi o nível de apreensão dos alunos. Então, ele pode pedir oralmente que alguns alunos vão lá na frente, uns representantes dos grupos, né, que foram as discussões, e eles apresentem as suas soluções, seus encaminhamentos com base na teoria. E ele pode também fazer um pequeno teste, né, de múltipla escolha para verificar o que ficou, né, de conhecimento entre prática, teoria, dentro do estudo de caso. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem em casa com muita saúde. Um abração a todos vocês e até a próxima.